Olá, vamos para a live número 2, capítulo 2, a fórmula da saúde em 12 semanas, para você ter uma vida mais saudável e com pequenas mudanças ao longo dos dias, né? Porque a gente não muda de um dia para o outro, a gente vai fazendo pequenas mudanças para melhor, porque se a gente fica parado, a gente está regredindo, sempre falo isso. Então hoje é sobre o capítulo 2 do livro, porque é importante se manter dentro da faixa de peso recomendada. Para você ter um estilo de vida mais saudável, não só é importante você se manter dentro de uma faixa de peso adequada, mas o mais importante é a qualidade do seu peso, porque muito mais importante que o peso, nosso peso na balança, é a qualidade desse peso, tá? Porque a gente mede o peso de duas formas: quantitativa, que é o seu peso na balança, e qualitativa, que é quando a gente faz uma pesagem mais, uma bioimpedanciometria, que nome grego para algumas pessoas, que é quando a gente usa um aparelho onde a gente vai medir o seu percentual de gordura, massa muscular, sua taxa metabólica, sua idade corporal, não sua idade, cronológica, e a gordura visceral, que é aquela gordura que mata, que fica entre os órgãos. Então a gente faz essa medida qualitativa, tá? Então, para um estilo de vida saudável, a gente tem que ter uma composição corporal saudável. Então, vou começar falando do seu peso. O seu peso é resultado do quê? Das suas escolhas. Muita gente foca só na genética. Mas meu pai é obeso, puxei meu pai, puxei minha mãe. Sim, tem esse fator genético. Quando a gente tem esse fator genético, a gente tem que controlar muito mais. Mas a genética corresponde a 30%. 70% é o seu estilo de vida. É o seu estilo de vida que vai determinar, tá? A sua saúde, o seu corpo. A estética é uma consequência das suas escolhas. Então, é muito importante que você viva em um ambiente saudável, porque você já ouviu, no livro ele fala de ambientes obesogênicos. Já parou para pensar que existem ambientes obesogênicos? Então, assim, dependendo do ambiente que você vive, que você tá cercado de guloseimas, eu falo que, eu dou o meu exemplo, que eu sempre falei que o ambiente de trabalho normalmente é um ambiente obesogênico. Eu, por exemplo, nunca trabalhei, exceto em um spa que eu trabalhei, mas as pessoas que trabalhavam no spa não comiam tão saudável. Mas assim, lá a gente era menos das gordices. Mas fora isso, em todos os outros lugares que eu trabalhei, eram ambientes obesogênicos. Porque é aquele cafezinho com pão com manteiga. Aí muita mulher, normalmente, aí uma pessoa olha para outra, vamos comer um chocolate, vamos comer uma bolacha, vamos comprar bolo, hoje vamos almoçar McDonald's. Meu ambiente foi esse, por vários anos, e nos últimos 5 anos, antes de 2010, até final de 2019, o meu ambiente foi esse, lá eu engordei mais de 10 quilos, eu perdi saúde física por causa do ambiente e por causa das minhas escolhas também, porque eu poderia
simplesmente fala, não como isso, sabe? Não vou comer, preciso ter mais saúde e tal. Então a gente consegue, exige uma força de vontade muito maior quando o ambiente é obesogênico. Então por isso a gente tem que incentivar mais e mais pessoas a ter um estilo de vida mais saudável, para levar esse estilo de vida mais saudável para o seu ambiente de trabalho, para a sua família. Não é fácil, não é fácil. Bom dia, Ti, que bom que você está aqui. Não é fácil, mas é possível. Então, quando a gente fala em estilo de vida saudável, é um somatório das nossas escolhas. Quando eu decidi ter um estilo de vida saudável, eu decidi mudar a minha mente. Eu decidi mudando a minha mente. Aí eu comecei a mudar o horário que eu acordo. Comecei a ter um momento só meu. Porque quem é mãe sabe. Porque quando a gente tem filhos, a gente não tem um momento só nosso. A gente não consegue mal ir ao banheiro sozinho. Então, a gente precisa de um momento nosso, um momento com Deus. Eu falo muito de Deus. Falo muito porque sem Ele a gente não tem paz. Então, é uma mudança de dentro para fora. Eu sempre fui uma pessoa compulsiva para comer. Muito compulsiva. Até hoje, se eu sento numa mesa cheia de comida, eu vou comer o que tiver na mesa. O que tiver na mesa, se eu tô nesse momento de comer o que eu tiver na mesa. No dia seguinte eu acordo, beleza, vamos voltar. Mas assim, eu sei fazer melhor. Mas quando eu decido assim, não vou comer doce, eu não como. Eu consigo resistir ao doce. Então assim, é uma decisão. É uma decisão. Parte também de uma decisão. Então o estilo de vida envolve escolhas alimentares, atividades físicas. Eu emagreci em um ano, 18 quilos na balança, eliminei bastante gordura, ganhei massa muscular, mas foi sem atividade física. Apesar de eu não ser totalmente sedentária, porque eu não trabalho sentada. E foi no ano da pandemia. Então, assim, foi bem puxado. E aí, no final do ano, eu resolvi fazer atividade física. Acordava às 5 da manhã, ia na academia do meu prédio fazendo atividade física. E aí você vai sentindo que seu humor vai melhorando, a composição corporal muda, o desenho do seu corpo muda, você vai ficando feliz. E aí eu parei um pouquinho, eu voltei e agora tem 1 ano e meio que eu tô constante e consistente na academia. Eu digo que agora é meu novo vício. Então, gente, para você criar um novo hábito, no início é insuportável. Todo início de um novo hábito é insuportável. Por exemplo, um novo hábito saudável é insuportável você dizer não para aquela guloseima que você gosta, que tá todo mundo comendo do seu lado. Mas quando você diz não e você não come, você comemora. É muito bom, é muito maravilhoso. E o resultado vem com o tempo. A gente não engorda do dia para a noite. A gente não perde a saúde do dia para a noite. É um processo. Então é muito importante a paciência, a disciplina. Por isso eu falo da mentalidade, tá? Então por isso a gente tem que controlar o estresse. E ter um cuidado mesmo. A questão do autocuidado, do se arrumar. Tudo isso muda. Eu só usava preto quando eu tava gordinha. No máximo preto e branco, colocava um Charlie colorido, alguma coisa. Mas meu armário era preto. Então hoje, aí depois a gente vai mudando as cores, né? Vai se arrumando mais. Dá gosto vestir um biquíni. Mas é um processo, respeito, a gente tem que respeitar o nosso processo. E esse processo, por exemplo, eu tô há 3 anos nesse processo, eu ainda vivo esse processo.
Eu acho que eu tenho que melhorar muito, muito, muito ainda. Mas eu tô melhorando, tô progredindo. Às vezes dá uma escapada, dá uma regredida em um mês que você fica com a mente mais atrapalhada, porque acontece, né? Então, aí você volta. Você volta. Porque a nossa vida, ó, ela é feita de picos e vales. Picos e vales. É uma montanha russa. Então, fica atento nisso. Então, uma dica de leitura, inclusive, é um livro que se chama Picos e Vales. Muito bacana também, tá? Então, vamos voltar aqui para a saúde. Então, todas as nossas escolhas, elas interferem no risco de desenvolver ou não doenças. Você sabia que a obesidade é o que mais mata mais do que a fome no mundo? A obesidade mata mais do que a fome no mundo, por causa das doenças relacionadas à obesidade. Então, a gente tem que cuidar muito disso, viver o processo, saber viver esse processo com alegria. Isso é muito importante, tá? Então, assim, vai muito além da estética, a obesidade, vai muito. A estética é uma consequência das nossas escolhas. Então, eu costumo dizer que as pessoas querem ser emagrecidas, né? Vão primeiro para uma clínica de estética, fazer massagem, antes de reeducar a alimentação, antes de melhorar a mente. E aí, vai resolver? Pode resolver naquele momento, mas depois, né? Então, a gente tem que ter muita força de vontade, tá? Muita decisão. Então, e como que a gente vai saber que está dentro do peso ideal? É aquilo que eu falei no início. A fita métrica vai dizer muito mais sobre a sua saúde do que o seu peso. Então, mede a circunferência. Não tem como fazer bioimpedanciometria? Usa a fita métrica. Estou fazendo uma reeducação alimentar, tal. Usa a fita métrica. Eu digo muito para as clientes, pega uma roupa que você ama, vai acompanhando com essa roupa. Isso é muito legal também. Eu sempre odiei pesar, porque eu sempre pesei muito. Meu peso sempre foi alto. Sempre foi alto. Então, durante o processo de emagrecimento, eu pesava muito pouco, para eu não ficar ansiosa, para eu não me boicotar. Então, eu sempre usei roupa. E as roupas dizem tudo. Seus amigos dizem tudo. Sua família diz tudo quando você está melhorando. A pele, a disposição. Então, né? Tudo isso vai mudar muito. A circunferência abdominal ideal para mulheres, por exemplo, é abaixo de 80 centímetros. Então, sempre abaixo de 80 centímetros a sua circunferência abdominal. Você vai medir a parte mais cheinha entre esse último ossinho aqui do seu quadril, né? E a última costela. A parte que tem mais volume você vai medir e vai acompanhar. Então, tem que ser abaixo de 80. E para homens, abaixo de 94 centímetros. Então, e homem acumula mais gordura abdominal, algumas mulheres também. Eu acumulo mais quadril. Mas mesmo assim, a minha estava bem grande quando eu estava acima do peso. Então, reduzir medidas da cintura é muito importante no seu processo, tá? O percentual de gordura também, né? Ficar bem atento ao percentual de gordura. Eu faço bioimpedanciometria aqui no meu escritório. Então, você que assistiu a live, se quiser fazer, escreve eu quero, que eu tô dando de presente para quem assistiu a live, tá? Manda uma mensagem para mim no direct, ou no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp. E aí a gente vai, para um emagrecimento saudável, a gente perde gordura e ganha massa muscular, fazendo tudo certinho, consumindo a quantidade adequada de nutrientes que o nosso corpo precisa, a proteína que alimenta os nossos músculos. Então, a quantidade adequada de proteína, porque também excesso de proteína pode causar um problema de saúde, as pessoas falam, né, em problemas renais e no fígado, por excesso de proteína.
Por isso, o equilíbrio é importante. Eu uso a suplementação. Aqui eu tô sem nenhum pote de shake. Eu uso a suplementação da Herbalife para aumentar o meu consumo de proteínas no decorrer do dia. Eu uso muito ovo, eu como carne e equilibro no decorrer das minhas refeições. Faço 4 a 5 refeições diárias, sendo as 3 principais, né? Café da manhã, almoço e jantar, e costumo fazer ou não 2 intermediárias quando eu não faço um jejum, tá? Então, é muito importante o emagrecimento saudável, porque você emagrece também comendo um brigadeiro, comendo... Porque se você reduzir a quantidade de calorias que você consome e aumentar o consumo, você vai emagrecer também, só que não vai emagrecer saudável. Se você usar um remédio para emagrecer, vai emagrecer demais, porque vai inibir o apetite, você não vai querer comer, vai reduzir calorias. Mas aqui, quem disse que se você não se alimentar corretamente, não fizer o consumo adequado de proteínas, você vai emagrecer com a pele firme, ganhando massa muscular e perdendo gordura. Eu já fiz bioimpedanciometria de uma cliente, 1 ano depois da primeira bioimpedância dela, ela emagreceu usando aquele remédio injetável, não vou falar o nome. E tava linda, feliz, radiante, mas e a saúde? Ela tava com o mesmo percentual de gordura, o mesmo percentual de massa muscular. Aí ela tentou e eu percebo que ela tá se cuidando mais. Então, assim, não adianta, o seu foco tem que ser a saúde. Enquanto seu foco for estética, eu observo que enquanto o foco das pessoas é estética, ela não muda um pouquinho, aí volta, eu não abro mão da cerveja, eu não abro mão. Quando a gente foca na saúde, por exemplo, eu amava tomar muita cerveja, eu tomo cerveja hoje. Quando a gente foca em saúde, a gente come tudo, eu como de tudo. Exceto as coisas que fazem muito mal, que eu tirei da minha rotina. Eu tirei a salsicha, tirei a mortadela, não como mais. E de tempos em tempos eu fico meses, meio ano, sem comer açúcar, sem comer doce nenhum. Então, assim, porque eu pretendo chegar no objetivo de não consumir mais doce. Eu, Carol, mas é uma vontade minha, porque eu sei o quanto que faz mal para a saúde. E eu quero viver até 110 anos, se Deus assim me permitir. Com autonomia, com alegria e forte, saudável, tá? Então, quando a gente elimina a gordura e ganha massa muscular, é a troca mais inteligente que você tem para fazer no mundo. Por quê? O músculo, ele consome 5 vezes mais calorias do que a gordura. Imagina a sua energia quando você ganha músculo. Por que quando você tá gordinho, você fica querendo o sofá, olha para você olha pro sofá, você fica pedindo sofá, pedindo cama. É difícil sair da zona do conforto. O nosso corpo, ele quer guardar energia para sobrevivência. Tá? Isso é desde a nossa ancestralidade, vindo lá das cavernas. Precisa guardar energia para sobrevivência, porque tem dia que não tem comida, mas hoje a gente tem excesso de comida. Comidas que alimentam e comidas que não alimentam. Então, cuida disso. Cuida da sua cabeça para você fazer as melhores escolhas. Então, eu amei essa frase que o Dr. Nathaniel escreveu no livro. Trocar 1 quilo de massa adiposa por 1 quilo de massa muscular é o melhor negócio metabólico do mundo. Então, assim, e é o melhor negócio para a sua saúde também. Então, e outra coisa, não sei se você sabe que 1 quilo de músculo é um volume pequeno, 1 quilo de gordura, um volume maior. Por isso que vai reduzindo o volume e o peso na balança não muda tanto. No início, claro que tem que mudar, mas às vezes o peso não diz tanto, tá? Diz muito mais a sua roupa e a fita métrica. Então,
fica a conclusão: manter um peso saudável, uma composição corporal saudável, correta, é fundamental para a sua saúde, sua longevidade. Assim você vai influenciar o seu meio, o ambiente onde você vive, sua família. Então aqui eu influencio os meus filhos. Porque quando a gente vai ficando mais velho, é muito mais difícil. E parte de uma decisão, gente. Parte de uma decisão. Decida estar melhor. E é uma decisão diária. Às vezes eu saio do foco, como esse final de semana eu fui pra praia, eu saí totalmente do foco. Totalmente. Exceto que eu fiz jejum no café da manhã, então eu fiz uma refeição não saudável a menos. Então, assim... Mas essa semana eu já voltei à rotina, atividade física. E a atividade física, procura o que você gosta. A próxima live vai ser sobre a importância da atividade física. Não vou nem emendar, senão eu já vou começar outra live. E eu vou contar também um pouquinho da minha história, como que eu comecei a gostar de ir para academia. Porque eu detestava. Então, é tudo isso. Qualquer dúvida me chama. Você que assistiu a live, se quiser fazer a bioimpedanciometria, uma avaliação completa de bem-estar, me chama aqui, tá? Me chama aqui que eu vou fazer para as 5 primeiras pessoas que me procurarem. E um beijo, espero que tenha gostado. Tchau, tchau!